Você não está no canal errado. Para quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e hoje eu tô aqui no canal da Brenda para desafiá-la a fazer um passo a passo do Dia das Mães bem legal. No final desse vídeo, ela vai desafiar uma outra artesã. Beijo, gente! Oi, meninas! E como recusar um desafio tão legal vindo de uma pessoa tão maravilhosa como a Teca, né, gente? E nesse projeto Dia das Mães que a gente tá participando, só tem fera. Aqui na descrição do meu vídeo vai estar o link de todas as meninas para vocês conferirem os vídeos do projeto. Então vocês vão ter 9 projetos maravilhosos para testar aí em casa e para vender bastante agora pro Dia das Mães, hein? E o projeto que eu trouxe para vocês é dessa necessaire aqui. Ela parece uma frasqueirinha, assim, e ela fica muito prática, dá pra usar pra viagem, porque ela é grandinha, cabe bastante coisa. E certeza que vai ser sucesso de venda aí no ateliê de vocês. E os tecidos que eu tô usando, que são a coisa mais linda, são lá da lojinha da Teca também, que é coisasdateca.loja.com.br. Então vão lá dar uma conferidinha que vale a pena. Agora vamos ao passo a passo? Bom, meninas, pra fazer essa peça eu vou deixar o molde do bolso e da parte do corpo pra vocês, tá? Pra quem não tem impressora, vai numa lan house ou pede pra alguém imprimir, porque eu acho que fica mais fácil. Mas de qualquer forma eu vou deixar todas as medidas no molde, se você quiser construir o molde em casa, tá? Mas como tem as curvas, é mais fácil fazer com o molde original do que tentar fazer ele só com as medidas, beleza? Aí a gente vai cortar 2 vezes o corpo no tecido exterior, 2 vezes no forro e 2 vezes na manta. E aqui eu já passei uma costurinha unindo as 3 partes, tá? O tecido exterior, a manta que eu tô usando R2 e o forro. Eu fiz isso das 2 partes, tá? Que vai ser a frente e atrás da nossa necessaire. Pro bolsinho, aqui eu também passei uma costurinha toda a volta, né? Eu risquei no tecido e passei uma costurinha. E ele tá fixo na manta R2 também. E aí o forro desse meu bolso, eu cortei ele um pouquinho maior, pra na hora que a gente desvirar, que ele fique bem facinho de virar. Aí, além das partes que estão no molde, você vai precisar cortar uma tira de tecido de 80 por 10 centímetros, tá? Essa tira aqui vai ser a do fole da nossa peça. Você também vai precisar de uma alça. Aqui eu tenho 23 centímetros, a minha alça ela é de couro. Mas se você quiser, dá pra fazer alça de algodão, de nylon, ou fazer uma alça com o próprio tecido, tá? Aqui ela tem 23 por 3 centímetros. E a gente também vai precisar de mais ou menos uns 50 centímetros de zíper. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser costurar aqui o bolsinho. A gente vai posicionar direito com o forro, daí a gente vai passar uma costurinha só aqui nessa partezinha redonda, beleza? Aí depois a gente dá uns piquezinhos pra ele desvirar bem. E como aqui eu tô usando R2, depois eu vou acertar no ferro e já vou aderir aqui o tecido à colinha que tem na manta. Eu vou fazer isso e já venho mostrar pra vocês. Ó, meninas, aqui já costurei o meu bolsinho. Aqui eu também rebati a costurinha em cima e costurei a toda volta pra segurar o forrinho no meu bolso já. Então tá tudo presinho. E agora eu vou cortar esse excesso aqui de tecido. E a gente vai pegar a parte que vai ser a frente da nossa necessaire e a gente vai encaixar o nosso bolsinho. Tá? Quando tiver sem o forro aqui vai ficar mais fácil. Aí você pega e passa uma costurinha toda a volta aqui pra segurar esse bolso na parte da frente. E aqui já é bom colocar o botãozinho bem aqui no meio do bolso também, porque depois que a necessaire estiver toda montada, fica meio ruim de colocar o botão por dentro. Então já aproveita e coloca nessa hora, beleza? Aí depois da gente fazer isso, a gente vai pegar aquela tira de 80 centímetros e a gente vai cortar ela ao meio. Então a gente vai ter 2 de 40 por 10, tá? Uma vai ser a parte do zíper e outra vai ser a parte da base. E a gente vai pegar, eu cortei o forro ao meio também, tá? E a gente vai pegar e vai costurar o nosso zíper aqui numa das partes, beleza? Daquele jeitinho de sempre, ó. Posiciona o direito do zíper sobre o direito do tecido. Primeiro passa uma costurinha de segurança, depois sobrepõe o forro e passa a costurinha de novo. Aí depois que eu fizer isso, eu vou rebater a costura e daí eu já venho mostrar pra vocês. Ó, meninas, aqui já costurei o bolsinho, coloquei o botão aqui, tá? E aí vai ficar desse jeitinho, o outro ladinho do botão fica por dentro da peça mesmo. E aqui eu também costurei o zíper, rebati aqui a costura e coloquei 2 cursores, eu passei um cursor de cada lado. E aqui eu também fiz algumas marcações com essa canetinha que apaga com ferro. Se você não tiver, pode marcar com giz, beleza? Aqui eu marquei o meio da minha peça, e daí eu contei para cada lado 7,5 centímetros.
e fiz 2 riscos, que vão ser onde vão ficar as minhas alças, vai ficar encostadinha a minha alça. E daqui pra cá, contando daqui da minha costurinha, onde tem o tecido, pra dentro, eu contei 1 centímetro, que vai ser exatamente a posiçãozinha onde eu vou colocar minha alça. Aqui eu vou dobrar, ó, uns 1,5 centímetro dela pra dentro, mais ou menos. E vou posicionar bem onde no cantinho desse retângulo aqui, tá? Encontrando. E daí eu vou passar uma costurinha aqui na alça. Eu vou costurar aqui e vou costurar uns 2 centímetros pra cima também. E vou fazer isso dos 2 lados. Aqui. E daí vou dobrar do outro ladinho também e costurar aqui assim. Daí a nossa parte do zíper vai ficar pronta. Ó, gente, com a alcinha costuradinha, o nosso zíper vai ficar desse jeitinho aqui. Aí o que eu fiz? Eu costurei a alça só no tecido de fora com a manta. E aí depois eu joguei o forro por cima e rebati uma costurinha aqui embaixo também, só pra segurar, mas depois a gente vai cortar. Então ela é só pra gente conseguir trabalhar mais tranquilo agora, tá? Pro forro não ficar soltando. Aí depois que tiver tudo costuradinho, a gente vai pegar aquela outra parte, que vai ser a base, e a gente vai costurar ela só de um dos lados, tá bom? A gente vai colocar ela aqui assim, ó. E encosta ela lá no zíper. Aqui vai sobrar porque tem uma diferençazinha por causa do tamanho do zíper, beleza? Então a gente vai encostar ela no zíper. Aí depois esse pedaço aqui a gente vai cortar fora. O importante é que ela fique alinhada com o zíper aqui na parte de cima, beleza? Daí a gente vai pegar, vai passar uma costurinha pra segurar a parte do exterior. Depois posiciona o forro aqui juntinho com ela, tá? E passa a costurinha pra prender o forro. Aí depois de fazer isso, você pode jogar pra cá e rebater a costurinha, beleza? E daí eu já venho mostrar pra vocês que a gente vai medir a peça primeiro na parte do corpo e depois só que a gente vai ter o tamanho do fole correto, porque esse que eu passei pra vocês, ele é um pouco maior. Porque eu acho que fica muito melhor a peça quando a gente calcula ele na hora, do que se a gente já corta direto na medida, porque às vezes pode acabar faltando ou sobrando. Então é melhor fazer essa medida sempre, tá? Todas as peças que eu tenho feito desse jeito, eu tenho feito assim e tem dado bem certo, ela fica mais perfeitinha. Ó, gente, essa dica eu vi lá no canal da Claudinha, tá? E eu tenho adotado pra vida essa dica, porque eu achei muito valiosa, assim, sabe? Calcular a parte do fole sempre que a gente tá fazendo a peça, deixa ela muito mais certinha, porque às vezes, por mais que a gente corte a medida certinho, tem dia que não bate, é sempre... Então é bom calcular assim, tá? O que eu fiz aqui? Eu costurei a parte, como eu tinha falado pra vocês, e já rebati a costura desse lado, e o outro lado tá solto ainda. Aí aqui, eu fiz um pique, marcando o meio do meu zíper. Porque aqui, o meu zíper vai acabar ficando um pouco maior do que a parte de baixo, e essa é a minha intenção mesmo, tá? Aí eu vou alinhar aqui, ó, o meio do meu zíper com o meio da peça. Eu marquei também o meio aqui da parte do meu corpo. E eu vou colocando grampinho. Vou colocar grampo até passar em toda a volta na peça. Ó, meninas, aqui eu prendi tudo, tá? Não precisa prender assim com um monte, é só pra segurar pra gente poder ver o tamanho certinho, porque depois a gente vai ter que tirar tudo isso aqui, costurar pra fechar o fole e depois colocar os grampos de novo, tá? Então é só pra gente ter uma base. Aqui, ó, o meu ele vai sobrar todo esse pedaço. Aí como que eu vou fazer? Eu vou usar uma margem de costura de 1 centímetro pra fechar o fole. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma marcação bem aonde acaba, aonde é o limite do meu zíper, aqui, e vou fazer um risco aqui. Daí depois que eu fizer esse risco, eu vou contar 1 centímetro pra cima e vou fazer outro risco, e nesse risco de cima vai ser o que eu vou cortar. E nesse que eu fiz embaixo vai ser onde eu vou costurar, e aí vai ficar bem certinho. Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Ó, gente, aqui eu fechei o meu fole. A parte que eu cortei, esse pedacinho que sobrou aqui, deu mais ou menos 9 centímetros, tá? Pra quem quiser saber. Mas eu aconselho que você meça antes de cortar, beleza? Porque daí não vai ter nenhuma dúvida, né? E aqui eu já fechei, eu costurei do outro lado, rebati a costura também.
E igualei o tamanho, porque como eu falei, tava sobrando aqui na parte do meu zíper, tava sobrando cerca de 1 centímetro. Aí eu passei uma costurinha, igualei e daí ficou tudo certinho. E agora a gente tem o fole pronto. E eu vou mostrar pra vocês na máquina como fechar a peça. Gente, aqui eu comecei marcando o meio da parte do zíper dos dois lados. E aqui embaixo também, marquei o meio dos dois lados. E aí eu vou começar colocando o viés. Porque eu acho mais fácil colocar o viés quando a gente não montou a peça ainda do que depois. Eu acho que depois fica bem mais complicado. Então, vou passar o viés aqui, ó. Eu vou deixar... Eu vou costurando aqui por dentro, que fica bem mais facinho. E eu vou costurar esse viés aberto, tá? Eu vou abrir a abinha dele aqui. E daí vou costurar. Mas eu não vou costurar aqui na dobra, eu vou costurar bem na ponta. Quando eu for costurar a parte da frente da peça, aí sim eu posso usar essa margem aqui como referência. Mas se a gente acaba costurando agora, já nesse pedaço aqui, quando a gente desvira a peça, pode ser que apareça alguma costura. Então, vai ficar melhor se a gente costurar só na beiradinha e daí depois a gente usa isso como referência. Prontinho, ó, já costurei todo o viés de um lado, costurei só a beiradinha dele, e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Começando sempre aqui pelo centro da parte de baixo. Ó, meninas, depois de costurar os dois lados aqui o viés, a gente vai virar pro avesso. E agora chegou aquela hora que a gente adora, né? Que é encher de grampo a peça. Se você não tiver esses grampinhos de costura, dá pra usar aqueles clipezinhos de papel, dá pra usar grampinho de roupa até, tá? Que eles ajudam bastante na hora de fechar essa peça. A gente vai pegar aqui as marcações que a gente fez. E aqui eu também marquei o meio do meu corpo. Marquei em cima e embaixo. E a gente vai alinhar, ó, virando direito pra baixo. Opa. Essa aqui, como é a parte do meu bolso, ela vai ficar pra frente, então eu vou costurar ela junto com o zíper, tá? Então você alinha, primeiro prende aqui a parte de cima e a de baixo, tá? Prende aqui, e daí prende aqui embaixo, e daí depois você vai acertando, tá? Daí agora você acerta toda a volta com os grampinhos pra daí a gente costurar. Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Ó, meninas, aqui eu prendi tudinho, tá? Coloquei vários grampinhos. E é bom colocar até um perto do outro assim, porque daí nada vai escapar na hora que a gente estiver costurando. E aqui eu vou pegar e dobrar aqui a peça pra dentro, dar uma amassadinha nela. E aqui, essa dobra do viés, eu vou usar como margem pra minha costura, beleza? Aí é só passar uma costurinha toda a volta. Como ela já tá toda presa, fica mais fácil. E daí, ó, como a gente mediu o fole antes, dá pra ver que ela encaixa direitinho. Não fica sobrando nem faltando nada. É assim que fica perfeitinha a peça. E eu vou começar a costurar aqui pela parte de baixo. Ó, meninas, aqui costurei tudinho. Agora a gente dá uma desvirada assim pra ver se tá tudo certo, tudo no lugar, se não ficou nada torto. Que daí se ficou, essa é a hora de desmanchar e arrumar. Depois, quando a gente rebater o viés, ela vai ficar um pouco mais firminha ainda. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Prender aqui, marcar o centro, né? Encaixa aqui, daí prende com os grampinhos, passa a costura e daí depois a gente vai rebater o viés. Ó, meninas, aqui eu costurei a parte de trás também, tá? E já puxei o viés pra fora. Lembra sempre de desvirar, ver se tá tudo certinho antes da gente rebater o viés, beleza? Aí aqui, o viés é daquele jeitinho de sempre. A gente vai jogar ele pra dentro e vai rebater a costura por aqui.
tá? Não tem nenhum segredo, é daquele jeitinho de sempre. E por isso que eu falei que costurar ele antes facilita muito esse processo, porque daí é só a gente costurar aqui que já vai estar tudo certinho. Tem algumas pessoas que passam cola aqui pra facilitar. Passa aquela cola de silicone pro viés não sair do lugar. Ou dá pra prender com um grampinho também, se você tiver alguma dificuldade. É só ir encontrando aqui a costurinha e costurando o viés. Ó, meninas, o acabamentinho da nossa peça vai ficar desse jeitinho aqui. Se você quiser incrementar mais, dá até pra colocar um bolsinho aqui, mas aí você tem que fazer isso antes de montar na peça, tá? Monta só na parte do corpo daí, antes de fechar tudo. Mas ela fica bem bonitinha. Eu já venho mostrar pra vocês a peça finalizada. Bom, meninas, e assim ficou a nossa necessaire finalizada. Ela fica super espaçosa, cabe bastante coisa dentro, e tenho certeza que vai ser um sucesso de venda aí no ateliê de vocês agora pro Dia das Mães. E eu também vou trazer aqui no canal, mais tarde aqui, vai ter o passo a passo desse porta-moedas aqui, que faz um kitzinho bem fofo com essa necessaire. E agora, chegou a minha vez de desafiar uma pessoa a participar desse nosso projeto Dia das Mães. E é uma pessoa assim que eu adoro, que eu sou muito, muito fã, que é a Fernanda, lá do canal By Fê Ateliê. Se você ainda não conhece o canal dela, você não sabe o que tá perdendo, só tem projeto lindo. Então eu convido vocês a irem lá assistir o vídeo dela, que ela fez a peça agora pro Dia das Mães. Um beijo pra vocês, meninas, e até a próxima!